Alô pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande. No vídeo de agora vamos falar sobre um zagueiro que está de saída do Flamengo e vai jogar o Campeonato Paulista a partir de 2026 e também a Série B. É um zagueiro do elenco profissional, não é clickbait não, jogador de sub-20, nada disso. Jogador que custa alto para o Flamengo todo mês, o salário altíssimo. E tem também resultado do exame do atacante Bruno Henrique, tem lesão muscular, não tem? Fica à disposição para pegar o Red Bull Bragantino nesse sábado ou não. Vamos trazer essas informações e eu vou trazer uma reflexão aqui. Eu vou dar a minha opinião de por que Flamengo e Palmeiras estão caindo tanto de rendimento. Eu fiz uma publicação que está repercutindo bastante, de maneira positiva até. Havia muitas pessoas do Flamengo me chamando para falar, ó, parabéns pela sua análise, está correta. Uma pessoa do Palmeiras também me chamou. Enfim, a gente vai falar sobre isso aqui no vídeo agora, mas antes, dá a moral de se inscrever no canal, curte esse vídeo, solta o dedo no like, ativa a notificação, se inscreve, como eu já pedi para vocês, compartilha. Vamos fazer o canal Vene Casagrande bombar cada vez mais. Não deixe de hypar o vídeo também, porque isso é importante, beleza? Vamos para as informações. O zagueiro que está de saída do Flamengo é o Pablo. Ele mesmo não vai continuar no Flamengo, está treinando em separado do grupo desde o começo do ano, quando ele já havia sido comunicado que não seria aproveitado. Eu estou até pegando os números dele aqui, porque o Pablo ele tem 34 anos, galera, e ele chegou ao Flamengo com status de titular, vocês vão se recordar, custando bem alto, o salário dele é muito alto. Ele chegou ao Flamengo em 2022, tá? Aí teve um empréstimo ao Botafogo em 2024, ele jogou um jogo pelo Botafogo. Inclusive, ele estava no elenco do Botafogo, campeão da Libertadores, estava no elenco do Flamengo, campeão em 2022. E, recentemente, ele fez uma publicação nas redes sociais, dizendo que clima de final de Libertadores é diferente. Enfim, e muitos torcedores do Flamengo não entenderam nada, porque ele nem treinando com o grupo tá. E ele tem pouquíssimos jogos com a camisa do Flamengo, cara. Tava fazendo a conta aqui. Ele tem, 46, 47, 48. Nossa, ele tem 52 jogos com a camisa do Flamengo. Gente, assim, é muito pouco. Foi um péssimo custo-benefício. Arrisco a dizer que tenha sido o pior custo-benefício da última gestão, porque de fato um jogador que pouco entregou. Ele vai sair do Flamengo agora em dezembro, vai ficar livre, vai para o São Bernardo disputar o Campeonato Paulista e também a Série B. Que ele seja muito feliz lá, porque aqui no Flamengo ele não foi nada feliz. Dando continuidade aqui às informações, galera. Exame realizado pelo atacante Bruno Henrique. No último vídeo a gente trouxe a informação que ele estava fazendo exame médico e agora a gente está trazendo a atualização. O exame não constatou nenhuma lesão, ainda bem, porque o Bruno Henrique ele será o centroavante do Flamengo na final da Libertadores. Plata suspenso, Pedro machucado. E ele fica à disposição da comissão técnica. Agora, dizer que ele vai jogar nesse sábado contra o Red Bull Bragantino, eu não posso dizer isso. Gente, os jogadores estão exaustos. Inclusive, pessoal, é até uma reflexão que eu vou trazer para vocês aqui agora. Eu fiz uma publicação, pequena publicação nas minhas redes sociais, no Twitter, @VeneCasagrande, Instagram, @VeneCasagrande, e eu disse o seguinte, preste atenção, tá? Porque você vai refletir sobre isso aí, eu quero a sua opinião. Abre aspas para Vene Casagrande. A queda de rendimento de Flamengo e Palmeiras nos últimos jogos não é coincidência. Os dois times que brigam pelo Brasileirão e vão jogar a final da Libertadores dia 29 estão destruídos na parte física e também na parte mental. O calendário brasileiro por si só já é bem desgastante. E os dois times ainda participaram do Mundial de Clubes no meio da temporada. Além disso, os dois elencos têm jogadores selecionáveis que ficam a serviço das suas seleções durante as datas FIFA. Por exemplo, nos duelos de Flamengo e Palmeiras, na quarta-feira, contra Fluminense e Vitória, respectivamente, vários atletas estavam na noite anterior jogando em outro país ou até mesmo em outro continente, como foi o caso de Alexandre, Danilo e Vitor Roque. Em menos de 24 horas, os atletas estavam disputando um duelo extremamente importante pelo Brasileirão. Eles não são de ferro, ou seja, são os dois clubes que mais investem para conquistarem títulos, mas sem sombra de dúvidas são os mais prejudicados nesse calendário insano elaborado pela CBF. Olha a maratona que ambos estão enfrentando nos últimos dias e daqui para frente não será diferente. Jogaram na quarta, se reapresentaram na quinta, vão treinar na sexta, sábado jogam, domingo se reapresentam, segunda treinam, terça jogam, quarta eles viajam para Lima,
local da final da Libertadores. Inclusive, não é exagero dizer que Flamengo e Palmeiras, por conta disso, podem até mesmo não fazer uma decisão de Libertadores do nível técnico que os dois times podem entregar em campo. Quem perde é o futebol e o público. Gente, isso não é brincadeira, isso é sério. Infelizmente, eu tenho que ouvir ex-jogadores falar: ah, mas na minha época não era assim. O futebol mudou, meu filho. Hoje exige muito mais da parte física. Hoje tem muito mais jogos. Hoje os gramados são horríveis. Tem grama sintética. É diferente. O cara antigamente corria 5 km por jogo, hoje ele corre 10, estou dando um exemplo aqui, e tem mais arranque, tem mais explosão, é diferente. Isso não é o Vene que fala, é a medicina, são os estudos envolvendo futebol que falam. Os caras estão destruídos. Gente, muda totalmente o nível de concentração. Por exemplo, vamos lá, quando a pessoa me falou isso lá no Flamengo, Vene, até a concentração muda. Isso, eu volto num dia que eu estava dirigindo muito cansado, com muito sono. Eu não aguentei, eu tive que parar para descansar, para dormir. Imagina você jogar nesse modo automático, acaba a sua concentração. Óbvio, tem jogador que não participa dessa... digamos, maratona. O João Vitor, zagueiro do Flamengo, ele foi mal nos 2 jogos porque ele sentiu a pressão. Não por conta disso, mas tem jogador que vai sentir, o nível de futebol cai, e Flamengo e Palmeiras estão caindo por conta disso, gente. Pega o Mirassol, na temporada o Mirassol fez 30 jogos, o nível de futebol tende a ser melhor e ponto, é isso, não tem nenhum problema dizer isso. Óbvio que o Flamengo e Palmeiras não jogam mal só por causa disso, mas isso influencia, gente. É desumano, não podemos normalizar o que está acontecendo. Os caras estavam na França, em 24 horas os caras estavam jogando no Brasil. Gente, isso é sério. Como que a gente vai achar isso normal? E como a gente vai exigir que o rendimento seja o mesmo? É impossível. Impossível. Essa é a reflexão que eu quero trazer para vocês aqui. E para finalizar, uma informação. O Flamengo sofreu 7 gols nos últimos 4 jogos. Inclusive, essa média terrível fez o Flamengo perder aí o posto de melhor defesa do Brasileirão. Com 22 gols sofridos, o Cruzeiro tem a melhor defesa atualmente e o Fla sofreu 23 até o momento. Pois é, isso explica bastante a queda de rendimento após a saída de Léo Ortiz. Volta, Léo Ortiz, você está fazendo muita falta. Tamo junto, até o próximo vídeo. Fui! A sexta-feira amanheceu com o céu meio nublado no Rio, mas dentro do coração do torcedor do Flamengo não tinha tempo feio, não. Era só expectativa, ansiedade e aquele sentimento impossível de explicar, porque toda vez que chega o fim de semana, é como se o Flamengo ocupasse cada pensamento, cada conversa, cada respiro. E não foi diferente hoje. As primeiras notícias começaram a circular ainda cedo, falando do clima otimista que tomou conta da torcida nos últimos dias, um otimismo tão grande que até dentro da Gávea virou assunto. O próprio clube, no seu clipping oficial, comentou sobre esse excesso de confiança que a nação anda carregando, e isso levantou debates entre jornalistas e torcedores. Será que o elenco também está sentindo esse clima? Será que isso ajuda ou atrapalha? Uma coisa é certa, quando a torcida do Flamengo acredita, não há força no futebol brasileiro capaz de segurar. E o curioso é que esse otimismo não veio à toa. O torcedor olha pro time e sente algo diferente no ar, aquela chama que já queimou em outras temporadas que terminaram em títulos. Mesmo com desfalques, mesmo com desafios, existe uma vibração coletiva que parece empurrar o Flamengo para frente. E isso ficou claro hoje nas movimentações do clube, nas declarações, nos bastidores, e até nos debates de mesa redonda que já começaram a esquentar o clima para o próximo jogo. Só de imaginar o Maracanã lotado novamente, pulsando, vibrando, o torcedor já sente o coração acelerar. Afinal, o Flamengo não é só um time, é um estado de espírito. Além do otimismo, outra notícia que rondou a sexta-feira foi a mobilização da torcida para o que o clube chamou de Dia do Orgulho Rubro-Negro. A ideia é simples: levantar a moral, reforçar a identidade, lembrar à imprensa e ao Brasil inteiro que o Flamengo é gigante. E quando a nação se mexe, ninguém segura. As redes sociais começaram a ferver. Vídeos, cantos, montagem de escalação ideal, debate sobre quem deve entrar, quem deve sair, qual esquema tático encaixa melhor. A energia digital que se formou hoje foi daquelas que mexem até com o astral dos jogadores. A torcida do Flamengo não torce calada, ela invade, empurra,
pressiona, abraça. E quando o clube convoca, a resposta vem em peso. Nos bastidores, o assunto que reapareceu, mesmo que em fontes mais antigas, foi a tal liminar envolvendo o Flamengo. Isso reacendeu conversas sobre a postura firme do clube nessas disputas institucionais. Sempre que esse tipo de tema volta à tona, surge aquela velha narrativa de que o Flamengo é dominante demais, o Flamengo está influenciando tudo, o Flamengo pesa demais nas decisões. E a torcida, claro, adora. Porque, no fim das contas, ser gigante é isso mesmo, incomodar. O Flamengo é protagonista dentro e fora de campo, e cada movimentação jurídica, administrativa ou política vira manchete nacional. O rubro-negro sabe que isso faz parte do pacote. Quem quer ser o maior, carrega o peso e provoca barulho. No ninho do urubu, mesmo sem notícias bombásticas, o ambiente foi de trabalho pesado. Jogadores focados, conversas rápidas, clima sério. O elenco sabe que o momento é decisivo, sabe que qualquer deslize pode custar caro e que a reta final da temporada exige disciplina absoluta. A comissão técnica não quer apenas um time tecnicamente bom, quer um time inteligente, organizado, mentalmente forte. E isso fica claro nos treinos, na postura, no discurso. Os atletas estão sendo preparados para jogar com intensidade, mas também com cabeça fria, para tomar decisões rápidas e seguras. E esse tipo de treino é o que mais deixa o torcedor animado, porque significa evolução, significam ajustes, significa que o Flamengo está se preparando para jogar como o Flamengo, dominante, agressivo, imponente. E claro, como sempre acontece numa sexta-feira, o clima de expectativa para o fim de semana pesa. A torcida começa a fazer promessa, começa a arrumar a camisa, começa a mentalizar o Maracanã. Mesmo sem grandes notícias novas, a sexta virou um daqueles dias que servem para aquecer emocionalmente tudo o que vem pela frente. Os comentaristas falam, a torcida debate, as manchetes repercutem, mas o que realmente importa é o que vibra no peito de cada rubro-negro, a certeza de que o Flamengo vai entrar para vencer. E esse sentimento vira um mantra coletivo, amplificado nas ruas, nos ônibus, nos bares, nas redes sociais. Se tem uma coisa que as notícias de hoje mostraram, mesmo sem nada explosivo, é que o Flamengo não precisa de escândalo, contratação ou crise para dominar o noticiário. Basta existir. Basta se movimentar. Basta a torcida respirar. Porque cada passo do clube vira história, cada notícia vira discussão, cada sinal vira combustível para a nação. A sexta-feira foi exatamente isso, um dia que, no papel, parece comum, mas na alma rubro-negra se transforma numa preparação emocional, espiritual e psicológica para o próximo capítulo dessa temporada que ainda promete muito. E, no fundo, essa é a magia do Flamengo. Às vezes, a notícia do dia não é uma bomba, é um presságio. É uma energia que vai crescendo devagar, se acumulando, se transformando em algo maior. O torcedor sente no ar que o time está se organizando, que o ambiente está focado, que a torcida está presente, que a diretoria está mexendo as peças certas. E quando tudo isso acontece junto, normalmente vem coisa boa. E o rubro-negro sabe, quando o Flamengo se alinha, é preciso respeitar. A sexta-feira termina assim, com a sensação de que o fim de semana promete. Com a certeza de que o Flamengo está se preparando para algo grande. Com a chama acesa no peito de cada torcedor. Porque ser Flamengo é viver esperando o próximo grande momento. E ele, definitivamente, está chegando.